Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 10 ao 19. Se possível for, diga a esta linda pessoa que está à sua esquerda ou direita bem assim: a sua vitória é do tamanho do teu glória. Só para saber se vocês ainda estão por aí, né? Está escrito: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondendo Ananias, disse: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como em uma escama, e imediatamente recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Bom, meus amados, eu preciso fazer pública aqui a minha gratidão a Deus pelo privilégio de cultuarmos a Ele juntos, e principalmente pela responsabilidade de anunciar uma palavra. Quero agradecer de todo o meu coração a esse lindo casal de pastores, aos nossos pastores, ao nosso pastor sênior, Daniel, a primeira-dama, Juliana. Deus abençoe, viu? Eu costumo dizer que os nossos pastores são hollywoodianos, né? Quem pode glorificar Deus pela vida deles? Muito obrigado, pastor, pelo carinho, pela oportunidade. Feliz em rever alguns amigos, amigas. Que Deus continue guardando a sua entrada, a sua saída. Quero também deixar um abraço especial aqui aos nossos alunos do Seminário Teológico, né? Vocês vieram me espiar, né? Nos bastidores a gente toma um café e come uma canjica. Queridos, quantos querem ouvir uma palavra de Deus aqui? Penso eu que é difícil alguém que nunca esteve utilizando uma passagem, um texto bíblico, uma pregação que estivesse vinculada à vida ou à biografia de Paulo de Tarso e não aplicou isso na sua vida ou no seu ministério. Paulo de Tarso é indiscutivelmente alguém que contribuiu e muito para a formação e o crescimento da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus aqui na terra. Paulo é alguém que andava nas ruas da sabedoria, pastor César. Paulo é um homem que vivia filosofando, teologando e principalmente pregando com força o evangelho do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. O ministério de Paulo de Tarso nós poderíamos dividir em 3 escalas. Primeiro, como perseguidor no século I da igreja primitiva. E não era apenas um perseguidor, era o perseguidor. Violento, cruel, pesado com a igreja. Depois disso, um grande convertido. E por último, um gigantesco missionário,
pois os teus últimos dias terminaram com ele fazendo missões, para que o nome de Jesus fosse glorificado. E se tratando dessa primeira escala, ainda como perseguidor da igreja no século I, eu gostaria de apresentar algumas lições que eu encontrei aqui na passagem e tenho certeza que vai servir para uma mensagem aos nossos corações aqui nessa noite. O primeiro ponto que eu aprendo é que Paulo é alguém cercado de caminhos. Porque aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 a seguir, já no divisor de águas, que é a conversão de Paulo de Tarso, o que nós podemos aprender? Paulo, ele está a caminho de Damasco, perseguindo aqueles que andavam no caminho de Jesus. E agora ele vai ter um encontro com o caminho dos caminhos e vai mudar o seu caminho. Olha que interessante. Ele está a caminho de Damasco, perseguindo aqueles que seguiam o caminho, pastor Dixon, vai encontrar o caminho dos caminhos para mudar o caminho dele. Filosofando um pouco sobre a vida, não é diferente de nós. Quantas vezes no nosso cotidiano, no nosso ir e vir, você se programa para ir a um caminho, encontra outro caminho e muda o seu caminho? E por que você está aqui nessa noite? É porque o caminho dos caminhos mudou o seu caminho. Procure alguém que está à sua esquerda ou direita e diga assim: tem certeza que Jesus mudou o seu caminho? Só no semblante você já vai ter a revelação. Sequenciando, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. O texto diz que ele ainda aspirava perseguições e ameaças contra o povo do nosso Senhor e Salvador Jesus. E o termo aspirar, aqui na origem grega, que é o texto, dá a ideia de um predador, que com saliva na boca, vem na obsessão de caçar. Era esse os sintomas de Paulo para com a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus. E por que é que o texto diz que ele está a caminho de Damasco? É porque geograficamente, queridos, em Damasco, naquela época, quase 2000 anos atrás, ficava instalado 12 sinagogas. E a 12ª ficava o sumo sacerdote, o sacerdote principal. E era ele que autorizava, carimbava, credenciava as cartas chamadas cartas de morte, que eram cartas que autorizavam prender e, quando não, açoitar e matar, dar cabo naqueles que tinham outros segmentos religiosos que não fossem aprovados pelo credo dos fariseus naquela época. Sendo assim, Paulo de Tarso está procurando cartas de morte a caminho de Damasco, para continuar a sua carnificina contra o povo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas foi a caminho de Damasco, procurando cartas de morte, que ele encontrou a vida. Só 2 ameaçou da glória a Deus ali, mas tudo bem. O seu desejo, o seu âmago, o seu pulmão está vibrando para ter cartas de morte, mas no caminho da morte ele encontrou o autor da vida. Você pode levantar a sua mão direita ao céu. Permita-me liberar uma palavra para a sua vida nessa terça-feira profética. O inimigo elaborou cartas de morte contra mim, contra você. Você não tem ideia quantas cartas ele prescrutou, preencheu, rabiscou, autorizou para que você viesse ter morte em várias áreas da sua vida. Mas nessa noite o autor da vida está rasgando as cartas de morte, porque o Senhor está prescrevendo uma carta sobre você e sobre mim. Não é de morte, é de vida, 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 vida. Oh glória! Quem crê que o Senhor está escrevendo cartas de vida? Oh glória! O desejo dele, meus queridos, era cartas de morte. Porém, a caminho de Damasco, na rota de Damasco, na via de Damasco, ele encontra o autor da vida. E olha que paradoxal interessante, reverendo Daniel.
Ele começou a história sendo escritor de cartas de morte. E depois de convertido, ele foi um dos maiores escritores de cartas de vida. O Senhor vai utilizar a sua personalidade, que você trouxe lá de fora, mas vai acrescentar gotas de vida. E o mesmo desejo que você utilizava para pecar, errar, matar, assassinar, de várias formas e sentidos, te prepara porque você vai ser o autor da vida, da vida, da vida, da vida. Todo mundo conhece o cenário, vamos correr. Ele está a caminho de Damasco, procurando cartas de morte na 12ª sinagoga, Marquinhos. E agora ele vai ter o encontro com o caminho dos caminhos. Uma grande luz vem sobre ele. Ele cai prostrado, com o rosto em terra, está no texto, depois você pode ler em casa, vou resumir para a gente correr. E agora ele vai ouvir uma voz, que é a voz das vozes, a dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Na réplica do diálogo ele diz: quem és tu? E o Senhor conclui dizendo: Jesus Cristo, aquele a quem você persegue. Mas existe um pormenor importante aqui. Nós estamos perante um cenário judaico. Jesus era judeu, Paulo era judeu, o cenário é judaico, a rota é judaica, a cultura é judaica. E dentro da cultura hebreia, quando alguém te aborda e pronuncia o seu nome por 2 vezes em sequência, existe uma grande lição e uma grande virtude aqui. Quando um judeu olha para você e pronuncia o seu nome 2 vezes em sequência, em pormenores ele está dizendo: eu tenho certeza quem você é e eu tenho convicção que é com você que eu quero falar. É uma persistência nominal, ou seja, eu estou insistindo porque eu sei quem você é e tenho convicção que eu quero falar com você. Êxodo capítulo 3, quem não se recorda da sarça que pegava fogo, porém não se queimava, não se consumia. O legislador de Israel, com 80 anos de idade, ele ouve o Senhor bradando do meio da sarça, a dizer por 2 vezes: Moisés, ei Moisés. Não é um mero acaso. Sabe o que Jesus estava dizendo a Saulo de Tarso, a caminho de Damasco? Você não me conhece, mas eu tenho certeza que eu te conheço. Oh, glória! Você não sabe quem eu sou, mas eu tenho convicção de quem você é. Jesus te conhece. Jesus te conhece. Vou ficar nisso. Jesus te conhece. Vou ficar nisso, não tem problema. Jesus te conhece, pastor César. Jesus te conhece. Jesus te conhece. Alguém da alta cúpula não me conhece, mas Jesus te conhece. Alguém de grande influência não me conhece, mas Jesus te conhece. Alguém de grande posse não me conhece, mas Jesus te conhece. Alguém lá na empresa nem olha para o meu rosto, nem me dá bom dia, nem me dá boa tarde, mas Jesus te conhece. Alguém na minha família está me rejeitando, mas Jesus te conhece. Alguém na igreja não me saudou com a paz, mas Jesus te conhece. Quem é grato ao Senhor por Ele te conhecer? Oh glória! Aplauda Ele, glorifique a Ele. Jesus te conhece, isso que importa. Oh glória! Como é que termina o diálogo a caminho de Damasco? O que o Senhor quer que eu faça? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1, ele inicia o roteiro procurando os interesses dele. Olha que interessante, primeira dama. Ele é impactado com a visitação de Jesus Cristo. Cai no chão. Quando ele se levanta, Bruno mudou os pensamentos. Ele diz assim: o que o Senhor quer que eu faça? Antes de encontrar o Senhor, é os teus interesses que você procura. Vou deixar você processando aí. É o que eu quero, é o que eu acho, é o que eu penso, é o que eu deduzo, é o que eu acredito. Aí
o Senhor solta uma gotinha da graça. Bum! Você cai. Reconhece que só o Senhor é Deus. Tem uma metanoia, um arrependimento, uma mudança. Quando você... que o Senhor quer que eu diga, que o Senhor quer que eu pense. Muda a rota. Foi o que aconteceu com ele. Quem está no culto, diga glória a Deus, irmão. Não falei nada e o ponteiro virou já. O pessoal da sonoplastia, dá uma ré aí. Faz algo. Deixa eu tomar uma garapa aqui. A toalhinha é bonita, né, irmão? A propaganda ali já. Repita comigo: a caminho de Damasco, grandes coisas podem acontecer. Quero ser bem rápido e objetivo. No mínimo 3 lições que eu aprendo a caminho de Damasco, sobre a mim e sobre a sua vida. Primeiro ponto: quem o Senhor pega? Ananias. Antes desse cenário, você nunca ouviu falar de Ananias. E pós esse cenário, você não torna a ouvir falar deste Ananias, mas de outro Ananias. Ou seja, totalmente anônimo. E o Senhor separa ele, observa o texto, é minucioso isso. Um anônimo, e diz assim: vai à rua chamada direita. Ou seja, o Senhor deu um endereço detalhado, minucioso, com um anônimo. Quando eu me lembro do nosso patriarca Abraão, Gênesis 12, o seu nome ainda era Abrão, início que o Senhor foi liberar 7 promessas sobre a vida dele. O Senhor disse: Abrão, sai-te do meio da tua parentela, da tua casa, que eu vou te mostrar. O Senhor não deu o endereço, lançou um desafio: sai, que eu vou te mostrar. Primeiro você sai, depois eu te mostro. Mas não deu o endereço. Casa quebrada de Israel, profeta maior Jeremias, capítulo 18. Uma visão: se levanta e desce a olaria, que através desse mecanismo de matéria-prima eu vou te ensinar o que está acontecendo com Israel. Mas não deu o endereço, é uma visão. Agora aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10 a seguir, o Senhor dá um endereço exato. E o que eu aprendo aqui? Deus ainda dá endereço anônimo. Vou deixar você processando o download aí, porque a mensagem é para mim e para você, mas a glorificação é para Ele. Deus ainda, senhores e senhoras, dá endereço anônimo. Pregador, você não tem ideia do quanto eu preciso de uma orientação nessa noite, do quanto eu preciso de um endereço, do quanto eu preciso de uma notícia, do quanto eu preciso de um esclarecimento. Veio para o lugar certo, está ouvindo a mensagem certa, o livro certo está aberto. Jesus ainda dá endereço anônimo. Quem precisa de um endereço, levante a mão direita ao céu. Receba esta palavra, é o pão da vida, se alimenta dela. Jesus está te dando um endereço. Você não tem nome, mas quem dá o endereço é Ele. Você não tem posição, mas quem te dá o endereço é Ele. Jesus ainda dá endereço. Oh glória! Os céus estão abertos, as comportas estão abertas, o livro da vida está aberto. Receba o endereço da parte do céu, irmão. Oh glória! Me ajuda a tentar ser pregador, irmão. Estou começando agora, quase 20 anos tentando pregar o evangelho. Estou começando agora. Diga a essa linda pessoa que está do seu lado bem assim: pega o caderno, pega a caneta, porque Jesus está te dando um endereço. Quem é Ananias, pastor Dix? Anônimo. Segura. Tem muita gente que você pensa que é maior que você, que não vai receber o endereço que você vai receber. Muito tudão, inteirão,
que desfila na passarela, mas não vai receber o endereço que Jesus vai entregar só para você. Oh, glória! Tem muito anônimo aqui entre nós que está recebendo endereço. Oh, glória! Quem é Ananias antes, no contexto imediato? Nem aparece, pastor César, ninguém sabe. Surge no cenário, num ponto lá atrás. Jesus disse: Ananias, vem cá. Tem endereço para você hoje. Por exemplo, eu nunca vi. Livro segundo escreveu Ananias. Carta segundo escreveu Ananias. Apocalipse de Ananias. Eu vejo Ananias surgindo no palco, recebendo um endereço, para ir à casa que está a pessoa que se tornaria um dos maiores desbravadores e bandeirantes do Novo Testamento. Possa ser que se você chegasse para Paulo de Tarso e perguntasse, é um paradoxal bíblico, entenda isso. Quem foi o profeta maior Jeremias? Ele ia dizer: não conheci, mas eu sei quem foi Ananias. Homem simples que entrou por aquela porta e fez toda a diferença na minha vida. Oh, glória! Primeira lição que eu aprendo a caminho de Damasco: Jesus dá endereço anônimo. Segunda lição que eu aprendo: vocês estão no culto ainda, irmãos? Confessa dentre vós. Quem antes de sair de casa deu uma olhadinha na geladeira, aspirando a sobra de domingo, e disse assim: eu vou, mas eu já volto. Silvinho, parece que você se identifica com isso. Tudo bem, amigo? Eu estou feliz porque hoje eu tenho fundo musical. Obrigado, viu? Deus abençoe sua vida. Todo barbudo se entende, né? Salam aleikum, aleikum salam. Sequenciando, querido, segunda lição que eu gostaria de pontuar ainda a caminho de Damasco. O Senhor deu uma ordem a Ananias e disse: vai à rua chamada direita, em Damasco, na casa de Judas de Damasco. Porque nesta casa está hospedado Saulo de Tarso, e você vai orar por ele, e vocês vão ver o quanto ele vai se levantar e vai padecer, vai sofrer pelo meu nome. As notícias sobre a biografia, a persona de Paulo de Tarso não eram boas aos judeus, porque era alguém que perseguia os judeus, mesmo ele sendo judeu, porque Paulo regozijava de uma dupla cidadania. Por intermédio do pai, ele era romano. Por intermédio da mãe, ele era judeu. Tanto é que Saulo é o nome hebraico, é o nome judeu dele. Paulo é o nome grego, é o nome romano dele. Por isso que a Bíblia intercala, em dado momento Saulo, em dado momento Paulo. É a dupla cidadania dele sendo expressa nas Escrituras Sagradas. E mesmo assim, conhecendo os judeus, conhecendo por intermédio do fariseísmo, ele sendo fariseu, ele decidiu perseguir aos judeus que decidiram entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E essa posição que ele toma impacta, deixa judeus com medo dele. Tanto é que na réplica com o Senhor e Salvador Jesus, Ananias disse isso. Eu tenho ouvido falar dos feitos maldosos dele. Senhor, me poupa dessa missão. Senhor, permita que eu vá no shopping, tomar fundi, mas orar por Paulo de Tarso, não. Isso aí é para o pastor César. Arrancar a touca é para o Dixon. Vocês estão no culto? É, irmão. Tapete felpudo não é para mim que vou lá orar por ele. É, né? Ele não queria aceitar. Mas olha que interessante. Vai
na casa de Judas de Damasco. E quando falo o nome Judas, rapidamente você vincula o outro Judas. Judas Iscariote. Lá vai, Bezetacilco Voltaren. John Stott vai dizer que todo aquele que segue a Jesus não pode se esquecer de passar em 3 estações que Jesus passou. Jesus teve um Judas, Jesus teve um Calvário, mas Jesus teve um domingo bem cedo da ressurreição. Então, quer seguir o cristianismo, vai encontrar um Judas Iscariote. Ninguém dá glória essa hora, eu sei, é difícil, irmão. Quem não encontrou, vai encontrar. Repito, quem não encontrou, vai encontrar. É inevitável, Jesus esbarrou por ele, nós iremos esbarrar. Vai doer também a crucificação. Mas fique em paz, um domingo bem cedo. Aguenta, suporta o Judas e a crucificação, porque o sepulcro vai ser esvaziado. E você só vai poder contar a notícia boa que o sepulcro foi esvaziado se você suportar. Então, quando a gente fala de Judas, logo vincula a Judas Iscariote, que recebe o título de o traidor. E todos sabemos que veridicamente ele traiu ao Senhor. E dentro da psique humana, olha que interessante. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ele define que as 3 maiores feridas que mutilam a alma humana, que gera doença psicossomática, que é a doença na alma, vem por intermédio de 3 ataques. Primeiro, traição. Segundo, perca. E terceiro, rejeição. As 3 maiores feridas que podem mutilar a alma minha e sua. É dentro do campo da traição, da perca e da rejeição. Quem já passou uma das 3 sabe o que eu estou falando. Muitas pessoas tratam a curto, médio e longo prazo. Possa ser que hoje você está aqui nessa noite ainda sangrando, porque passou um desses 3 ataques e até hoje não conseguiu superar. E está tudo bem, porque você está no hospital dos hospitais. Então, quando se fala de Judas, logo vincula ao Iscariote, o traidor. Só que aqui no texto eu enxergo um outro Judas, o de Damasco. Só que esse Judas de Damasco é quem recebeu, hospedou, amparou, alimentou e vestiu Saulo de Tarso. Rodrigo, qual é a segunda lição que eu aprendo sobre grandes coisas que acontecem a caminho de Damasco? Respira. Porque na trajetória do caminho você vai encontrar o Judas Iscariote que te traiu. Mas o Senhor também vai te apresentar um Judas de Damasco, que vai abrir a porta, vai te abraçar, vai te vestir, vai te amparar, vai te honrar, vai te alimentar. Quem pode levantar as 2 mãos ao céu? Recebe o que eu recebo nessa noite, igreja Mahanaim. Jesus está disposto a te curar. Eu sei que dói ser traído, eu sei que machuca ser rejeitado, eu sei que dói ter grandes percas, mas o Senhor está levantando Judas, não o Iscariote, mas sim o de Damasco, porque Ele vai abrir a porta para te honrar, para te abraçar, para te amparar, para cuidar de você. Pessoas te feriram, pessoas vão te curar, pessoas te rejeitaram, pessoas vão te abraçar, pessoas deram as costas, pessoas vão pegar na sua mão, pessoas te decepcionaram, pessoas vão te colocar para cima, porque pessoas machucam, mas pessoas também curam. Receba cura, cura, cura nessa noite. Oh glória! Seja curado e seja curada pelo poder que há naquele que encontra o caminho dos caminhos.
Olha para essa linda pessoa que está do seu lado, 2 horas de produção, irmão. Pelo amor de Deus, eu não acredito que você ficar 2 horas se produzindo só para sentar nesse banco aí e ficar que nem um ventilador assim, ó. Não é para isso, irmão. Pelo amor de Deus. Mulheres, 3 horas de produção. Tem quem começou às 2 da tarde produzindo. O Dixon já revelou aqui, já deu até seta, fez assim, ó. Divide essa produção com glória a Deus, com aleluia, pelo amor de Deus, irmão. Tem espacinho aí na agenda da produção para glorificar a Deus. Olha para o lado e diz assim: Jesus vai apresentar pessoas que vão te curar. Oh glória! Oh glória! Porque quem fere nós? Pessoas. E quem nos cura? Pessoas. Então tira o limão do canto da boca, pelo amor de Deus. Vai ficar tudo bem. Olha o Marquinho, super produção hoje. Esse sapato é novo, não é, Marquinho? Foi especialmente para me ouvir nessa noite? Obrigado. Faz tempo que você não canta, vai valer a pena, né? Só na sala. Deixa em off. Home. Primeira lição que eu aprendo sobre grandes coisas que podem acontecer a caminho de Damasco. Jesus, ele dá endereço anônimo. Segunda grande lição que eu aprendo a caminho de Damasco sobre grandes coisas que podem acontecer. Jesus vai te apresentar pessoas que vão te surpreender para reparar erros do passado. Terceira lição que eu aprendo, ainda sobre a biografia de Ananias. O Senhor deu uma ordem para ele orar. Se levanta e vai lá orar. Quem é Ananias? Anônimo. Quem é Ananias? Alguém que particularmente possa ser que você que está ouvindo essa mensagem nem sabia que Ananias existia nas Escrituras. E eu acredito que tem alguém aqui que olhou para o lado e falou: quem é Ananias? Quem é? Você nem sabia que ele existia nas Escrituras. Possa ser. E é ele que vai fazer uma oração fervorosa e que vai ter uma grande resposta, porque o texto diz que ele orando, as escamas caíram dos olhos de Saulo de Tarso, e ele voltou a enxergar. Eu acredito que a oração de um anônimo tem muito poder em seus efeitos. Não, você não recebeu ao máximo o que eu estou dizendo aqui. Eu estou falando de você mesmo. Porque na minha concepção, o poder da oração não está em quem ora, está em quem ouve. Quem ouve é Ele. Quem pode é Ele. O Todo-Poderoso é Ele. Quem está sentado no seu alto, soberano e sublime trono é Ele. É Ele, é Ele, é Ele. Eu quero lançar um desafio mediante a palavra do Senhor nessa noite. Você vai orar por essa causa. É você que vai orar no seu lar. É você que vai orar no seu empreendimento. É você que vai orar no beco, na viela, na esquina, no bairro. É você que vai orar, porque a sua oração é uma oração de anônimo. Mas como a oração de Ananias, a sua oração tem muito poder em seu efeito. O mais importante não é quem ora, mas é para quem está sendo orado. Então, eu quero que você acredite que essa semana, mediante essa palavra, você vai se apoderar dela. E você vai fazer uma oração e você vai colher resultados dessa oração. Ninguém deu glória, só vou dar mais uma oportunidade. Você vai orar e vai colher resultados dessa oração. Ô glória! Dá uma olhadinha para o lado e diz assim: é você que vai orar. Deixa um pouco o pastor Daniel em paz, a pastora Juliana em paz. É você que vai orar, irmão.
Acabou glória, né, irmão? A sua oração também, ela pode chegar no trono de Deus. E você vai testemunhar aqui, mesmo na sua pouca força. Ora do jeito simples, com suas palavras, com a sua oratória. Fique em paz. Não tem expressão humana que surpreenda a Deus. Ou você acha que Deus do trono para baixo olha e diz: nossa, que oratório impactante. Isso não existe no céu, irmão. Não existe isso. Eu vejo um Jesus dizendo: tranca a porta do quarto. Ora simples, ora em oculto. O Pai ouve, o Pai abençoa. Oh glória! Oh glória! Quem está precisando de uma resposta de oração aqui? Segura na mão da pessoa que está do seu lado. Levante a mão dele, a mão dela ao céu. A sua vinda aqui não é em vão. Pelo inimigo, ele não gostaria que nenhum de nós estivéssemos aqui. Mas pelo Senhor, na sua presciência, já estava tudo agendado. Você está segurando na mão de uma pessoa que vai orar e Deus vai responder. Oh glória! Oh glória! Você está segurando na mão de alguém que vai pedir para testemunhar neste púlpito que só o Senhor é Deus. E que o Senhor ainda responde oração de anônimo. Rodrigo, eu não sei orar, mas é quem sabe orar. É o gemido inexprimível que nos auxilia. É o gemido inexprimível que intercede por nós. É o gemido inexprimível que filtra o que pode chegar no trono. Oh, aleluia! O Senhor está aqui nessa noite. Não perca tempo. Melhora o teu culto. Quem garante que não é o último? Quem garante que o próximo não é com Ele? Oh, aleluia! Chacoalha a mão dele e diga: o Senhor vai responder a sua oração. Diga, o Senhor vai responder a sua oração. Diga, o Senhor vai responder a sua oração. Diga, o Senhor irá responder a sua oração. Quem crê que o Senhor irá responder? Oh, aleluia! Quer glorificar, glorifica. Quer exaltar, exalta. É a sua oração que o Senhor vai responder, irmão. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Pastor Daniel, chegarão bilhetes aqui dizendo: eu tomei posse daquela palavra, orei simples, mas o Senhor me ouviu e respondeu. Oh glória! Se coloque em pé nessa noite, mas não pare de glorificar a Deus. Eu quero convidar você que vai aceitar o desafio da oração, que vai orar e crer que o Senhor vai responder, a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Enquanto isso, o grupo do Credit Carral vai se preparando aqui. Oh glória! A sua oração o Senhor vai responder. Ora, irmão. E você vê, Dixon, nunca mais ninguém fala sobre Ananias. Mas se você sentar com Paulo para tomar um café, ele ia dizer: eu nunca esqueci daquela oração que ele fez. Marcou minha vida. Segunda pergunta: tem alguém no nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor e veio participar e visitar este culto maravilhoso? Tem alguém? Levante a sua mão, se é que tem alguém afastado ou afastada dos caminhos do Senhor. Tem alguém no nosso meio? Todos aqui já são maranhenses já? Se não, venha e faça parte dessa família.
Tem alguém que nunca confessou Jesus como único e suficiente Salvador aqui? Nunca confessou Jesus. Tem alguém? Se não, feche os teus olhos. Não é proibido você pedir para alguém orar. Não é proibido você acreditar que um grande homem, uma grande mulher de Deus, que tem uma intimidade e um relacionamento com o doce Espírito Santo, possa orar. Não é proibido. Mas eu acredito que a sua oração também, ela pode ser ouvida. E a passagem de hoje sustenta isso para nós, um anônimo. Observa isso, o Senhor não apontou para um rei daquela época, para um sumo sacerdote daquela época, para um profeta de relevância naquela época. O Senhor escolheu um anônimo. Simplesmente disse: Ananias, vai orar. E quem garante que o Senhor já não está respondendo agora essa oração? Soberano Deus, eterno Pai, cada lágrima que escorre do semblante do seu povo nessa noite, não é em vão, Senhor. Eu tenho convicção que o Senhor os trouxe seguros para esse lugar, porque o Senhor vai garantir a vitória. Oh, aleluia. Senhor, consola, cuida, trata, honra, abraça, vivifica. O Senhor está aqui, igreja. O dono da casa está aqui. O Pai está aqui. Você não saiu da sua casa pedindo para Ele te visitar, para você falar com Ele, para você ouvir Ele. O Senhor está aqui. Oh!